Olá, gente, eu estava com saudade de vocês. Vamos então dar continuidade à nossa semana discutindo tumores germinativos. E hoje eu vou discutir duas questões de câncer de testículo que já caíram. E eu quero avisar vocês que o edital para a prova desse ano, 2023, já saiu. Eu espero que vocês já tenham visto, estejam se preparando para as inscrições. Lembrem de pedir a isenção, tá, de inscrição, ali o desconto para quem é associado ao SBOC e de continuar com a gente porque nós vamos ter o segundo simulado, tá? E participar do simulado é muito importante para a gente conseguir discutir ali aqueles principais pontos que são necessários e em breve a gente vai ter a live, né, de correção. Então vamos lá começar com uma questão que caiu em 2019. Essa questão então falava de um paciente de 39 anos, casado com 3 filhos, que tinha uma história de dispneia progressiva há 4 meses, associado a um desconforto torácico progressivo. O exame clínico do paciente não tinha alterações e o paciente era eupneico com saturação de 97% em ar ambiente. O paciente então realizou um raio-x que identificou um alargamento do mediastino e na TC de tórax, abdômen e pelve, tinha uma massa volumosa no mediastino, medindo cerca de 8 centímetros, além de múltiplos nódulos pulmonares de até 2,3 centímetros bilateralmente. Os exames laboratoriais com hemograma e função renal normais. O DHL de 4.950, que o valor normal é até 480, ou seja, a gente tinha um DHL bem aumentado, um HCG também aumentado de 15, que o valor normal era de 1, e um alfa-feto normal, tá? A ultrassom dos testículos tinha microlitíase bilateral, mas não tinha nódulos identificáveis ao método. Foi realizada então uma biópsia percutânea da massa mediastinal, que era compatível com o seminoma e o paciente foi encaminhado para uma avaliação oncológica e referia não querer ter mais filhos, ou seja, não precisava aqui a gente pensar na criopreservação. Então, aqui a gente está diante de um paciente que tem um tumor germinativo primário de mediastino. Não é necessariamente um tumor de testículo, mas ele vai ser tratado como um tumor de testículo, tá? Então, isso é muito importante. Então, a gente está diante de um paciente que tem um seminoma e a gente tem que lembrar, a primeira coisa é que não existe seminoma de alto risco. A gente só tem seminoma de risco baixo ou de risco intermediário. E a gente está falando de um paciente que tem metástase pulmonar, tá? E eu trago aqui para vocês, né, o que é que eu queria que vocês destacassem. Então, uma volumosa massa mediastinal, múltiplos nódulos pulmonares, ou seja, o paciente tem metástase pulmonar, um alfa-feto que é normal, ou seja, isso aqui, alfa-feto normal, ela afirma pra gente e confirma que esse tumor, ele é um tumor seminoma, lembrando que o seminoma ele não aumenta alfa-feto, tá? E não tinha nódulo no testículo. Então, quando a gente vai então para categorizar o seminoma em risco, a gente tem o baixo risco e o intermediário, e a gente sabe que independente do sítio primário, eu posso ter um seminoma de baixo risco, ou seja, não é só o fato dele ter um tumor mediastinal que ele é um alto risco, tá? Ou, no caso, em risco intermediário. Então, existe paciente com seminoma mediastinal de baixo risco, isso é muito importante, ok? É diferente do não seminoma. Se esse paciente ele fosse não seminoma, direto você já ia dizer que ele era alto risco, né? Então vocês conseguem ver aqui na tabela, presença de pelo menos um dos critérios, primário mediastinal, ele é considerado um não seminoma de alto risco, mas não é o caso, a questão ela traz um seminoma. Qual é o critério para você dizer que o paciente ele tem um seminoma de risco intermediário, já que não existe o alto risco? É a presença de metástase visceral não pulmonar. Ou seja, esse paciente não tem metástase em outros órgãos que não o pulmão. Então, a gente está diante de um paciente que é um seminoma de baixo risco. Tá? Eu trouxe aqui na esquerda do vídeo para vocês verem o estadiamento do tumor de testículo. A gente tem que lembrar que quando eu tenho só doença confinada nos testículos, eu estou falando de um estadiamento clínico 1, o 2 é aquele que tem linfonodos e o 3, metástase à distância. Então, eu estou falando de um tumor, né, que tem metástase à distância, que é um estadiamento clínico 3 de baixo risco. E como que eu trato o meu paciente estadiamento clínico 3 de baixo risco? É BEP vezes 3 ou é P vezes 4. Eu quero lembrar para vocês que quando eu estou diante de um paciente que eu já identifico que ele tem metástase à distância em tumor germinativo, e não existe o estadiamento clínico 4, né, em tumor de testículo, então ele já é um 3, se ele tem metástase à distância.
O que eu tenho que saber é se ele é de bom prognóstico ou de mau prognóstico. E para isso eu vou ter que saber se ele é um seminoma ou um não seminoma. O que vai definir o tratamento é o prognóstico, né? Ou seja, se ele é de baixo risco ou de risco intermediário ou alto, e não o fato dele ser seminoma. Então, o que é que eu quero dizer? Se é um seminoma ou um não seminoma de baixo risco, ele vai ser tratado da mesma forma, combinado? Então, eu estou diante de um paciente que tem, então, um estadiamento clínico 3, ele tem metástase à distância pulmonar, seminoma de baixo risco, ele vai ser tratado ou com BEP vezes 3 ou EP vezes 4. Se esse fosse um paciente que tivesse um risco intermediário ou alto, daí o tratamento ia ser BEP vezes 4, ou se tivesse contraindicação à bleomicina, né, não seria BEP, daí seria VIP ou TIP. No caso dos pacientes com alto risco ou intermediário, a gente não faz EP. Tá? Então, a gente pode ler aqui os itens e o item falava: é obrigatório realizar uma ressonância dos testículos e indicar orquiectomia radical nesse caso. Não, porque a gente não está diante de um tumor de testículo, certo? A gente está diante de um tumor de mediastino, então não é obrigado. Agora, se tivesse uma massa no testículo, aí sim a gente ia partir para uma orquiectomia. Como se trata de um tumor germinativo de alto risco, errado, é um baixo risco, a gente já parte para a questão. E eu nem precisava saber muito detalhe, só saber que um seminoma ele nunca é alto risco. Como se trata de um tumor germinativo de risco intermediário, é errado também porque é baixo risco. E aí a gente vai para o item E, que avisa pra gente que ele é um seminoma de baixo risco. Eu quero chamar a atenção para vocês como essa tabela do risco ela é importante. Veja só, você nem precisava lembrar na hora que você tratava com BEP vezes 3. Você só precisava saber para marcar essa questão que era um seminoma de baixo risco. Então essa tabela ela é imprescindível, ela vai estar lá no mapa mental, ela precisa ser revisada perto da prova. Combinado? Então, a resposta correta era: como se trata de um seminomatoso de baixo risco, o tratamento será com EP vezes 4 ciclos ou BEP vezes 3 ciclos e a conduta pós-quimioterapia dependerá do tamanho da lesão residual. A gente parte então para a questão que caiu no ano passado. Ele falava de um paciente de 33 anos que referia que há um mês teve um trauma na região escrotal durante uma partida de futebol e desde então esse paciente ele vinha se queixando do aumento de volume nos testículos. Preocupado, esse paciente então ele procurou um urologista para fazer uma avaliação. Ao exame físico foi identificado um aumento do volume do testículo direito com uma área nodular endurecida na porção inferior do testículo, medindo grosseiramente 6 centímetros. Ele tinha uma massa ali no testículo direito. O urologista, então, explicou para o paciente que havia a possibilidade de tratar de um tumor de testículo e solicitou com urgência uma ultrassom da bolsa escrotal e a dosagem dos marcadores, que foi alfa-feta, deshidrogenase lática e gonadotrofina coriônica humana. E também solicitou tomografias de tórax, abdômen e pelve. O ultrassom da bolsa escrotal evidenciou a presença de uma massa testicular de 4,8 centímetros com Doppler, evidenciando vascularização central. As tomografias evidenciaram presença de linfonodo retroperitoneal medindo 1,5 e micronódulos pulmonares inespecíficos. Então, não dá para dizer que esse paciente tem metástase pulmonar, tá? Ele não tem porque ele é inespecífico, 5 milímetros. Mas aí, vamos lá. Os marcadores, então, vieram um alfa-feto de 2,6, que é normal, um DHL também dentro do valor de referência e um beta-HCG um pouquinho elevado, né? Era 14 e a referência era 2. O urologista, então, discutiu com o paciente os resultados dos exames e também com o seu colega oncologista. Então, na verdade, a gente está diante de um paciente que tem um tumor no testículo e toda a massa do testículo é câncer até que se prove o contrário, tá? E tem uma beta-HCG um pouquinho alterada e um linfonodo ali retroperitoneal suspeito, tá? Então, como que conduz esse caso desse paciente? Então, como que é o estadiamento do câncer de testículo? E aí a gente tem que lembrar que o estadiamento do câncer de testículo ele é feito com tomografias, tá? Então, se faz ali, né, a ultrassom da bolsa escrotal, tomografias de tórax, abdômen e pelve. A diretriz da SBOC coloca até a possibilidade de fazer raio-x se for um seminoma, tá? E a gente não tem na rotina nem PET, nem ressonância, nem cintilografia.
tá? Então, a rotina é essa, fazer a ultrassom do testículo, identificar essa lesão, o paciente, então, faz tomografias e ele parte, então, para a orquiectomia. E a gente tem que lembrar que os marcadores, eles só são avaliados depois da cirurgia, né? Isso aí é muito importante. Então, vamos ler os itens para a gente ver o que ele colocou. A ressonância de crânio para exclusão de metástases cerebrais e, caso não haja presença de lesões, deve-se seguir com a realização de orquiectomia. Então, ele dizia que era imprescindível a ressonância de crânio, já falei que não era. A biópsia guiada por ultrassom do linfonodo retroperitoneal para a exclusão de doença metastática e, caso não se confirme a presença, deve-se seguir com orquiectomia. Aí, na letra C, PET-CT para o melhor estadiamento. E no caso de captação do linfonodo, deve ser indicada a realização de tratamento neoadjuvante. Orquiectomia radical direita, pois nesse momento não importa o tipo histológico e não importa se o paciente tem doença metastática. E essa é o gabarito da questão, eu já adianto para vocês. Então, o estadiamento do paciente estava perfeito, realmente é com tomografias, os marcadores tumorais, e esse paciente ele tem que ir para a orquiectomia, até para eu identificar bem como que é os marcadores dele, porque eles vão ser medidos apenas depois que o paciente sai da orquiectomia. E aqui eu trago nesse slide para vocês lembrarem, não se faz biópsia de massa testicular, tá? Então, massa testicular é igual a orquiectomia, tá? Principalmente se tiver uma vascularização anormal em que eu suspeito de um tumor de testículo. Lembrar que os marcadores tumorais, eles sempre são avaliados pós-orquiectomia. Então, se na questão, em alguma questão trouxer um marcador tumoral de um jeito antes da cirurgia e pós-cirurgia, você vai considerar o pós-orquiectomia. Lembrando que a meia-vida dos marcadores. Então, a gente tem 5 a 7 dias pós-orquiectomia para alfa-feto e 24 a 36 horas para o HCG. Combinado? Lembrar que ressonância de crânio não faz parte do estadiamento dos tumores de testículo de forma rotineira. Quando que eu solicito? Se o paciente tiver sintomas neurológicos, se o paciente tiver um beta-HCG muito alto, que não era o caso da questão, ou seja, maior que 5.000, se esse paciente tiver metástase fora do pulmão, ou no caso de uma metástase pulmonar muito extensa. Então, vocês vão ver que esse caso aí, ele é um caso muito raro na prática. Então, a maioria dos pacientes, quando apresentam com metástases pulmonares ao diagnóstico, eles têm baixo volume de doença. E lembrando que metástase pulmonar em seminoma, né, a gente está falando ali de um paciente de um baixo risco, tá? Então, eu lembro aqui para vocês, né, sempre lembrarem isso, porque é muito importante a gente trazer essa tabela e tem que ser gravada. Então, essa era a resposta da nossa questão. Então, o paciente ele vai para a orquiectomia até para a gente ter um diagnóstico e depois um melhor estadiamento e conduta. Tá? Então, eu fico hoje por aqui. A gente se vê amanhã discutindo mais questões e não percam o simulado.